Eu tenho mais uma vez a satisfação de receber aqui nos estúdios da 98 o Heber Neiva, o Vavá, como é popularmente chamado, médico, prefeito de Caraí, servidor público municipal efetivo e concursado aqui por Teófilo Otoni, claro, afastado da função por conta do cargo de prefeito, e que hoje vem para trazer uma decisão que eu tenho certeza que não foi fácil de ser tomada, porque ele administra uma cidade onde está com 93%, de acordo com o último levantamento da Multidados, 93% de aprovação. Teria o quê? Mais praticamente aí 3 anos pela frente de administração municipal, mas está abdicando da prefeitura de Caraí para se lançar deputado federal. Então eu gostaria de primeiro perguntar ao Vavá o porquê dessa decisão. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e por fazer oficialmente esse anúncio aqui no Conexão 98. Vavá, bom dia. Vanilson, bom dia. Alain, bom dia. Estevão, bom dia. Toda a equipe da Rádio 98, aos ouvintes aí, que nos dá essa honra de poder a gente trocar ideia, mesmo que à distância, mas através da rádio. Meu muito bom dia. Vanilson, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, valorizar a ação que a rádio, né, todos os veículos de imprensa, mas a Rádio 98 tem feito por toda a nossa região. A gente tem que somar forças. Eu sempre digo que o nosso foco é onde que a gente está, né, procurar um ambiente melhor. E se você me permitir, Vanilson, eu vou rapidamente fazer um resumo do que eu penso, meu conceito de vida. Meu conceito de vida é que a gente vem em missão. Missão para servir a família. O pai, a mãe, os filhos, o esposo, a esposa. Missão no lado profissional. Naquilo que se propõe a fazer bem feito. Assim como você, como todo aqui da equipe, eu como médico também, nesse sentido. E na vida pública, você é escolhido, as pessoas são escolhidas, né? A gente, quando tem uma missão, você não pode fugir, mesmo porque a vida é passagem. A gente não é dono de nada, não é dono de ninguém. Se você me permitir, só fazer um resumo da minha vida, eu sou nascido numa comunidade, numa roça. Eu nasci por mãos de parteira, né, às margens do rio Piauí, que desemboca no Jequitinhonha, então no Vale do Jequitinhonha. Vivi desde cedo todas essas mazelas de dificuldade de acesso. Vim conhecer médico já quase rapaz, tendo que ficar distante da minha mãe e do meu pai, com 7 anos, para poder estudar. Meus pais ficavam na roça, sabendo cozinhar desde cedo. Então a vida vai nos ensinando isso. E sair para estudar, trabalhei na CEMIG em Belo Horizonte, office boy, enfim, fiz faculdade e retornei para a minha cidade. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, numa capital, uma cidade média. Eu voltei para a minha cidade para exercer a profissão de medicina, de médico. Saí depois para fazer especialidade médica. Fiz infectologia na Universidade Federal da Bahia, voltei para a minha cidade. Eu atendi, Vanilson, em cerca de 20 cidades dos vales do Mucoí e Jequitinhonha. Comecinho, Medina, Águas Vermelhas, Itaobim, Águas Formosas. Atendi presencialmente. Padre Paraíso, Carlos Chagas, Tambacoí. Rodei isso aí, conheço a risca, o que é uma realidade. O que é um paciente, como eu acompanhei, paciente com HIV, que tomava remédio e tinha que conservar o seu remédio em uma geladeira e não tinha geladeira e conservava dentro de um saquinho no fundo de um córrego, de um rio, onde a temperatura é um pouco mais amena. São dificuldades que as pessoas talvez não imaginam que existe, ainda existe nos dias de hoje. Quando eu fui alçado para a vida pública, eu entendi que eu abri mão das minhas atividades profissionais, praticamente todas, e também do meu lado pessoal, e fui doar. E mostrar que dá para fazer, porque é uma missão. Você não vai se servir das pessoas, você vai servir as pessoas. Fiquei 4 anos no município, fui reeleito depois de 20 anos, sem fazer uma reunião, com quase o dobro dos votos, porque as pessoas não precisam do assistencialismo individual. Elas precisam de resultado coletivo. E assim nós fizemos no município. Ao mesmo tempo, tive a honra de ser eleito presidente do consórcio de saúde em 2017. Peguei com 1 milhão de dívidas e fui reeleito em 2019. E entreguei no início do ano passado com 8 milhões em caixa, comprando ambulância UTI, ambulância, dando reajuste para os servidores, organizando. Quem não sabe o que é o consórcio de saúde, lembra do antigo Viva Vida, é o CEAI. Atendimento diabético, hipertenso, organizamos. Que quando você assumiu estava fechando, médicos sem receber, uma confusão danada com o governo do estado de Minas Gerais, estava quebrado e funcionários fazendo abaixo-assinado, pedindo os pacientes, e quem é paciente do Viva Vida é testemunha disso, pedindo o paciente para assinar abaixo-assinado para não deixarem fechar o Viva Vida. Foi nessa condição que o senhor assumiu, com dívidas e fechando as portas, e entregou com 8 milhões em caixa e com uma estrutura fantástica. Muito bem lembrado, sabe, Vanilson, porque o que acontece? Aquela instituição ali atende diversas cidades, diversas pessoas que necessitam. Então o trabalho reflete em toda a região. Bom, em seguida eu fui reeleito para prefeito, fui para a AMUC.
Da mesma forma, fiquei um ano na MUC e fui reeleito este ano na MUC. Por quê, Vanilson? A receita é a mesma. Governar para todos, fazer coletivamente. Na MUC, por exemplo, são 27 cidades, nós somos prefeitos distintos. Nós temos prefeito de ideologia de esquerda, de ideologia de direita, não importa. Nós conquistamos no ano passado, mas uma intervenção minha, um pedido meu, 10 caminhões-pipas e o equipamento de perfurar poços que vai ser fornecido este mês. Um dos caminhões, por exemplo, destinei para Teoflotone, que é justo, é a maior cidade que pertence à MUC, né? A maior população também, o outro para Adolfo Cruzeiro, o outro para Carlos Chagas, enfim, é um trabalho coletivo. Então, diante de tudo isso, Vanilson, todas as renúncias, meu maior desapontamento, se você me permite, com todo respeito aos políticos, são os políticos de profissão. Eu afastei de deputados porque, assim, com todo respeito, tem gente boa, tem pessoas de boas intenções, mas na nossa região o que a gente vê é uma ação quase de Copa do Mundo. De 4 em 4 anos vem, pega o voto e some. Não tem aquele retorno. E vou te dar um exemplo. Nós não temos a Copa Nó e a Copasa ruim. Se você fizer uma pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa pela MUC da satisfação sobre a Companhia de Abastecimento e Coleta de Esgoto, mas 70%, 80% está insatisfeito. E por que não tem um político que intervém para poder mudar isso? É conhecimento de todos que está ruim, que a Copa Nó está defasada, está sucateada. Isso é culpa dos funcionários, mais uma vez? Não. É da própria empresa que não tem o suporte adequado. E a gente não vê os políticos movimentando. Nós temos que bater panela para pedir para consertar uma BR que é de todos. Nós temos a questão da saúde com as dificuldades que a nossa região por si só tem, e são coisas coletivas regionais. Então, qual que é o propósito? O propósito, primeiramente, foi entender com a minha população do meu município, de que as missões existem e a gente tem que assumir doando. E eles entendem perfeitamente que o que nós fizemos na cidade, a mudança que nós fizemos, a transformação na nossa cidade, isso potencializando para a região, vai refletir lá também. E hoje a gente tem um respaldo de toda a comunidade, entendendo que vai emprestar o seu filho para a cena da política estadual, de forma que a gente possa elevar o nome dos vales. A gente não quer aqui desfazer de nenhum político, a gente quer entender que cada um no seu tempo deu a sua contribuição ou não. O certo é que nesse momento precisa de um engajamento. Diante disso, que de fato eu entendo que é a missão, eu estou, depois de refletir bastante, né, de conversar naturalmente com todas as pessoas, aceitando o desafio de colocar meu nome como pré-candidato a deputado federal, representando as nossas regiões. Mais uma vez, sem vínculo ideológico ou partidário, seja com quem quer que seja. A gente respeita todos. Quem entender que vai votar no presidente A, a liberdade e a democracia para isso. Quem votar no presidente B, também seja. O meu foco será colocar em debate a questão da região. Os problemas nossos, ao nosso redor, saúde e coisa básica, Vanilson. Eu nem estou falando de investimento que a gente precisa, mas estou falando do básico. Água, comida, saúde e educação. A gente tem que focar nisso, respeitando as particularidades, respeitando todo mundo, mas é o sentido de, hoje, como prefeito, presidente da associação, que eu sinto falta desse olhar lá de cima. Vou te dar exemplo ainda em relação à MUC. Eu estou agora articulando, tentando incluir a nossa região na divisão dos recursos da Vale do Rio Doce, do novo acordo que será feito com o Estado. Talvez mais de 1 bilhão. Mas por que os deputados, com todo respeito, ou os políticos, senadores, quem quer que seja, não olha para a nossa região? Não se juntam nessa luta, nessa batalha? Sem entender se isso vai ser benéfico para o político A ou B. O importante é que seja benéfico para a nossa região. Para a população, que é então, quem precisa. Nesse sentido, então, Vanilson, eu estou tomando essa decisão que não é fácil, renunciar ao mandato, né? Porque eu fui reeleito depois de 20 anos, é você abrir mão, e não porque é o mandato, é da confiança que o povo depositou, a expectativa, e eu no meu 6º ano, ano após ano, a aprovação, a aceitação da comunidade aumenta, o que é normal ser o inverso, ter o desgaste e diminuindo, não, está aumentando cada vez mais. É nesse sentido que eu peço aqui a licença à população do nosso município, mas de toda a região que eu atuei e tenho atuado também, de assumir essa missão, de colocar o nome como pré-candidato a deputado federal para defender as nossas regiões. Ô Vavá, eu quero dizer aqui o seguinte, a gente anda muito desiludido e desacreditado de político nesse país. Muito desiludido, cansado de ouvir promessa, de ouvir ano após ano político dizendo que vai priorizar a nossa região, que vai defender a nossa região e que depois que chegam ao poder simplesmente esquecem do nosso povo. Eu tenho em você uma das poucas esperanças de que isso de fato possa mudar aqui na nossa região. Pelo trabalho que o senhor tem realizado lá em Caraí,
pelo desprendimento de qualquer vaidade, pela sua humildade, pelo seu comportamento ético, pela sua conduta. Não se vê Vavá aqui ofendendo a integridade moral de ninguém, não se vê críticas ao governo dele, porque ele procura fazer para todo mundo. Aliás, as primeiras decisões tomadas pelo prefeito Vavá foi de cortar apadrinhamento político dentro de prefeitura, que é o que infelizmente arrasa as prefeituras pelo nosso Brasil afora. Você pega aí hoje servidores efetivos, no caso aqui de Teoflotone, por exemplo, fazendo manifestação por revisão geral anual, que é uma obrigação, é coisa prevista por lei. Enquanto quem vê os apadrinhados políticos com cargos comissionados, recebendo altos salários e gratificação em cima daquilo. Quer dizer, é uma coisa que machuca a quem trabalha, a quem produz e a quem batalhou, passou num concurso, quem lutou por um espaço para poder prestar um serviço público. Aí eu gostaria que o senhor dissesse pra gente aqui, porque a sua gestão tem sido altamente eficiente, como é que foi essa questão de lidar com os servidores públicos lá em Caraí? Principalmente na questão da educação, que tem agora um reajuste de 33% dado pelo governo federal. E só vê prefeito e governador de estado falando, não posso pagar. E toda vez que chega é aquela mesma história, não é educação, vai ser prioridade. Toda época de eleição é a mesma história. E quando tem que priorizar mesmo, começando pela valorização do servidor, nunca tem dinheiro para pagar. Como é que está a situação do seu servidor da educação hoje em Caraí? O que o senhor fez por eles e como o senhor conseguiu fazer? Ô Vanilson, aproveitando sua fala, muito importante a sua colocação, eu só quero complementar em relação à minha rotina. Eu sou funcionário público de Teoflotone, concursado. Eu trabalhei como coordenador de hepatites, né, na Policlínica e no consórcio como o DST-AIDS, atendendo 62 municípios. Então a gente tem uma atuação e tem uma visão geral de toda a região. E a gente sabe das dificuldades. Enfim, você colocando, Vanilson, eu fiz uma opção. Quando eu assumi o município em 2017, parte do pessoal da educação não tinha recebido o salário de dezembro, os consignados não tinham sido pagos, e existia pagamento desde 2012 sem ser efetivado para o servidor. 9 anos sem reajustes. Servidores gerais. A educação tinha um recurso específico, de tempo em tempo tinha aumento. Eu fiz um planejamento de pagar todas as contas, ver o passado, e como você falou, eu fui eleito, é para resolver, não é para desculpar. Com todo o respeito às particularidades de cada município. O povo votou em mim para me mudar. Porque se eu fosse me apegar a desculpas, não ia mudar nada. Então eu tinha que resolver o passado, organizar o presente, fazer o presente e organizar o futuro. E assim foi feito. Eu vou até deixar com você aqui, depois se você tiver uma oportunidade de dar uma olhadinha. Desde 2017, eu coloquei os reajustes anuais para a educação e todos os servidores. Eu dava a inflação, mais 1% real, para tentar ir compensando o passado, que não foi eu, naturalmente foi outras gestões, mas que é dever, porque o servidor é o maior patrimônio do município. É ele que toca. Mas o que eu tenho a ver com o servidor? A rua que você passa, é ele que varre. O esgoto que na sua casa é coletado, ele ajuda no calçamento, na manutenção da rede. Ele ajuda na saúde, ele ajuda na educação, ele ajuda na zoonose, tudo. É o servidor municipal que toca todos os serviços públicos. Tem que ser valorizado. Então, eu peguei toda essa dívida. O que eu fiz, Vanilson, foi basicamente estar aqui, eu vou te mostrar. São cargos que eu poderia nomear, mas não tinha necessidade de nomear, são cargos vagos. Os famosos comissionados. O comissionário está lá vago. Eu não tenho chefe de gabinete, eu não tenho uma secretária bonita, ou um secretário bonito para anotar recado, eu não tenho motorista, eu ando com meu carro. Secretário de obras, sou eu que assumo a responsabilidade. Não tem necessidade disso, pelo menos para mim, porque foi o meu envolvimento. Disso aí, eu enxuguei a máquina e retornei para o servidor. Em 4 anos, minha cidade é uma cidade pequena, 24 mil habitantes, em 4 anos, em relação à gestão anterior, eu deixei de gastar com folha de pagamento 28 milhões. Foi aí que eu dei os reajustes. Foi aí Você que eu deixou de gastar 28 milhões em 4 anos? Numa cidade pequena, pagando mais e gastando menos. Porque você pode gastar até 54% do que você arrecada com o pessoal. Você tem um geral de reajuste que você deu para todos os servidores durante esses anos todos de administração? Tem ano a ano, eu até vou deixar com você, mas se eu falar da educação especialmente, reajuste sobre reajuste, ontem foi aprovado na Câmara Municipal 24% para a educação e 12,6% para os demais servidores todos. Isso aí, você já atinge o piso nacional? Porque tem agora o piso nacional. Eu sempre passei do piso. Passa, paga além do piso? Paga além do piso. Porque lá os professores lá recebem, proporcional ao piso, 24 horas semanais. O piso é estipulado hoje 3.800 alguma coisa por 40 horas. 24 horas proporcionais daria um valor, eu tenho aqui, de 2.300 e alguma coisa.
Então, meu piso vai ser quase 2.350. Então, acima, com o reajuste que eu dei. Porque é de acordo com a hora, é proporcional com a hora. São 24 horas. O do piso nacional é de 40 horas. Exatamente. E se colocar proporcional, naturalmente é passar dos 3.800. Então, eu sempre passei. O ano passado, eu já pagava acima do piso. Sempre paguei acima do piso. Lembrando que o ano passado, além do piso que eu tinha dado 10%, eu paguei o 14º e o 15º salário. Recurso a mais para o servidor. Se eu contasse em reajuste, daria muito mais do que os 10%. Esse ano, da mesma forma. Lá tem uma lei que eu aprovei, foi eu que aprovei, iniciativa minha, chama Lei da Database. É obrigação o gestor dar aumento no mês de junho, pelo menos. Para todos os servidores? Para todo mundo. Não basta ter boa vontade, como no meu mandato eu coloquei. Eu fiz uma lei que o servidor... Obrigando agora. Obrigando. Todo prefeito que entrar vai ter que dar. Então, aquilo que eu já fazia, eu transformei em lei. O que eu fiz, Vanilson? Esse reajuste, essa database, é em junho. Antecipei agora para março. Mais 2 ou 3 meses de reajuste para eles. É justo. A inflação foi 10,6 no ano passado. A lei da database fala que é a recomposição. Eu estou dando 12,6. R$2,5. De forma que R$2,5 a cada ano, daqui 10, 15 anos, as pessoas têm um salário muito mais. Mas tem dinheiro suficiente para isso? Ô, Vanilson, eu falo o seguinte, até teve um questionamento de um vereador, né? Falei, senhor prefeito, mas o governo vai dar aumento e o recurso vem de onde? Bom, o governo deu realmente o reajuste, mas não falou a fonte, se vai dar um recurso a mais. No meu caso, eu falei com ele, o recurso vai vir da minha gestão. Eu vou fazer gestão de forma que eu retorno para o servidor. E se não vier o recurso, eu vou pagar com recurso próprio. Mas isso é contabilizado. Eu faço conta de cada centavo, Nilson. Eu não sou irresponsável de fazer um compromisso sem ser sustentável. Tanto é que se eu somar a educação, desde 2017 que eu assumi, até o dia de ontem, que foi o reajuste, dá um aumento acumulado de 64%. 64%? 64% para o servidor municipal. Quer dizer, 5 anos de 6 anos, 6 anos quase de administração. Fora as bonificações, que eu paguei em 2019, 14º, o ano passado 14º, 15º. A pandemia, eu paguei recurso para o Céu da Saúde, Covid, gratificação. Os demais servidores que não de educação, que a educação tem um recurso específico, dá um reajuste acumulado de 28%. Lembrando que na pandemia teve uma lei do governo proibindo o reajuste, o que nos impediu no ano de 2020 não ter praticado. Teve uma lei do governo, né? Então logo passou, eu já tinha essa rotina, implementei e estou dando aumento a mais. Então assim, é um planejamento, Vanilson, a longo prazo. Mais uma vez, respeitando as particularidades de cada cidade, de cada município. Eu foquei na minha questão, no que eu herdei de caos e no aquilo que a gente colocou. Eu herdei 18 milhões e meio de dívida, Vanilson. Hoje, eu tentei até imprimir aqui, eu não consegui, mas eu posso estar te mandando. Nós temos em conta, com todas as contas já pagas, cerca de 14 milhões de reais. 14 milhões em caixa? Recursos específicos. Isso para uma cidade do Porto de Caraí dá para realizar muita coisa. Voltando mais, a educação é importante, Vanilson, eu dei esse ano um aumento, transporte escolar. 50% para ônibus, passando de 50 a 25 quilômetros, e van 40%. Porque o condutor, ele não aguenta mais combustível da forma que está, o pneu da forma que está, as peças, oficina. O governo até não foi uma cobrança nossa, o governo do estado até deu aumento, em torno de 20 e poucos por cento. Eu dei 50 para ônibus, dei 40 para van. Tudo é planejamento, Vanilson. Então, assim, e forma sustentável. Então, o que acontece realmente é a gestão, é o envolvimento, mas também o entendimento da sua particularidade. O meu município é um município amplo, a zona rural gigantesca. O que eu fiz foi a campo. Foi lá conhecer a demanda. Eu não mando ninguém. Eu vou antes, vou durante, vou depois e põe isso em pauta. Naturalmente, a minha estrutura é vazia. Tem estrada municipal que está sendo asfaltada com recurso próprio. Recurso próprio, 2,5 km de estrada municipal, Vanilson. E aí volta, Vanilson. Olha só, eu tive em Genipapim, que é um distrito de Catugi, que fica cerca de 3 km da BR-116. O meu município estou asfaltando com 2,5 km com recurso próprio. Se um deputado ou se um político quisesse, isso não é nada para eles aportar um recurso para asfaltar. Uma emenda parlamentar. Uma emenda, um espaço tão curto desse. Mas por que para a gente só vem as migalhas? É nesse sentido que exige o nosso envolvimento. E aí eu estava ouvindo você essa semana, Vanilson. Alguém mandou uma pergunta para você sobre o hospital regional. E você falou assim, ó, até eu estou perdendo a esperança, como você falou aqui, e às vezes a gente fica chateado e desanimado mesmo, porque a gente vê o retorno. Mas se eu puder dizer, eu digo o seguinte, não vamos perder a esperança, não. Vamos arranjar força lá dentro, porque a política, de fato, é o meio de mudar a vida das pessoas. O problema é quem está fazendo a política, né? Quem está fazendo a politicagem. Essa politicagem tem que ser banida, né? A política é o meio. Então, a arma está com todos nós, cidadãos desse país que pagam impostos. Então, por mais que a gente fique chateado, desanimado, não. Exerça o seu papel com a sua liberdade, a sua democracia. Porque, de fato, por exemplo, nós tivemos que contar com um desastre para acabar um hospital que na Constituição está dizendo que saúde é dever do Estado.
Bom, se é devido do Estado, então não é investimento a mais, e até hoje não acabou. Enfim, sem olhar os culpados, essa questão exige nosso envolvimento, o nosso desprendimento, do lado pessoal, do lado profissional e do lado também de atividade pública. Eu poderia, por exemplo, como prefeito, digamos, não, eu estou tranquilo, aprovação, vou ficar mais de 2 anos e 7 meses. Depois eu saio candidato do mesmo jeito? Candidato do mesmo jeito, pessoa... Não, somos passagem, eu acho que eu dei minha contribuição, estou dando, continuarei dando até dezembro de 2024. É a pergunta que eu iria fazer. Quem assume agora a prefeitura de Caraí e como é que fica a situação? Porque como o senhor colocou aí, foi um voto também de confiança da população ao seu trabalho, um reconhecimento, claro, pelo primeiro mandato que foi feito, mas o cara ser reeleito com mais de 80% dos votos é uma confiança muito grande que a população deposita nele. Aí só sai, antes de encerrar o mandato, obviamente que não pode abandonar o município à própria sorte. Eu tenho um compromisso, Vanilson, com cada dia até dezembro de 2024. Sou funcionário público do município, concursado. De lá também. De Caraí também. Sou concursado e com toda a minha bagagem, todo o meu planejamento vai ser seguido à risca o plano de governo. Eu fiz questão, na campanha, eu só trabalhei com uma propaganda. Foi um plano de governo que eu falava com eles que não é propaganda, é um documento, assim, guardem. Eu vou exercer à risca isso. Tudo que está lá, as escolas colocadas, as UBS que colocaram, os reajustes colocados, as ações será à risca. Naturalmente vai mudar a legalidade, nós vamos ter um vice que vai passar a ser prefeito, mas a equipe não muda e nós não mudaremos a nossa doação. O vice é alinhado com esse seu trabalho? É alinhado e tem que ser, porque o trabalho, Vanilson, nem é comigo, é com a população. Então nós temos um compromisso. Não é uma política de governo, é uma política de município. De município. E outra coisa, não é uma questão partidária. Eu sou aqui, sou contra. Não. É um propósito. Eu mandei para a Câmara Municipal a lei. A lei é para dar reajuste para todo mundo. Eu poderia dar gratificação não, dê reajuste para todo mundo. Então, dificilmente alguém vai votar contra. Porque não teria motivo, né? Como eu nunca tive um projeto rejeitado, porque todos que eu mandei, né, foram acatados, não porque foi eu que mandei, porque o benefício, o propósito do projeto é para atender a comunidade. Então, se eu tenho um compromisso com a cidade, como eu tenho com a região, eu também fui eleito na MUC e vou ter que me afastar, né, da presidência da MUC. Nós vamos falar sobre isso já já. Eu vou pedir só um tempinho aqui, eu quero continuar esse bate-papo aqui, gente, porque nós precisamos saber isso, o resultado porque a gente só vê crítica, cobrança, estrada ruim, buraco para tudo quanto é lado, falta médico aqui, falta exame de saúde ali. Quando a gente vê uma administração que está dando certo, e eu não tenho aqui, eu não sou advogado de defesa do Vavá, eu não quero nada do Vavá, eu acho que aquilo que ele colocou, nós estamos nessa vida por uma missão. A nossa missão é servir. E enquanto radialista, nós estamos aqui também para servir as pessoas, para servir aquelas que precisam do nosso trabalho. A gente tem que trazer as coisas ruins para mostrar, de exemplo, cobrar, fazer as críticas, e temos que trazer as coisas boas também para poder servir de exemplo, para quem sabe outras pessoas possam copiar, fazer igual ou até melhor, para melhorar a vida do ser humano. Porque o interesse nosso não é interesse em defender o político Vavá, não é interesse em defender o político Bolsonaro, ou o político Lula, ou o político Zema, ou Alexandre Calil, não. O interesse nosso é defender os direitos da sociedade, que luta, batalha e merece ter uma vida melhor. Porque tudo que é feito nesse país não é feito com dinheiro do político. Não é feito com dinheiro do Lula, não é feito com dinheiro do Bolsonaro, não é feito com dinheiro do Vavá, não é feito com dinheiro do Daniel Sucupira, é feito com dinheiro nosso. Somos nós que movemos o país, somos nós que pagamos os impostos. Então nós temos o direito de cobrar, de exigir e tratar o político como ele deve ser tratado. Se ele nos trata com respeito e atinge aquilo que ele foi eleito para fazer, vamos tratá-lo com respeito. Agora, se ele não cumpre aquilo que ele foi eleito para cumprir, obviamente nós temos todo o direito de cobrar. 8 horas e 35 minutos, voltamos já já. Volta aqui com a entrevista com o Vavá Eberneiva, o Vavá, prefeito de Caraí, presidente da MUC, que está anunciando oficialmente que vai renunciar à Prefeitura Municipal de Caraí e também à presidência da MUC para concorrer como pré-candidato a deputado federal. A pergunta de um dos nossos ouvintes aqui é qual partido, né? Que o senhor está, por qual partido o senhor pretende concorrer? Vanilson, eu digo que o meu partido, a minha região, é o nosso povo. Eu, para ser candidato, eu tenho que ter uma formalidade de estar vinculado ao partido. Não pode sair candidato sem estar vinculado a um partido. Independente, ainda nós não temos isso. Diante disso, eu vou estar filiado a um partido de centro. Nem muito à esquerda, nem muito à direita, um partido que, de fato, me dê essa liberdade de focar nas regiões. Eu vou, possivelmente, candidatar pelo Avante,
que é um partido de centro. Mais uma vez, digo que o meu partido é o povo, é a nossa região. A minha ideologia não é partidária, é da política nacional. A minha ideologia é as nossas demandas regionais. Então o partido é só porque é obrigatório, tem que ter a formalidade, tem que ter o partido, diferentemente do que tem acontecido no país, e que aliás não é saudável para o nosso Brasil, essa polarização, né, da disputa político-partidária de uma ala contra outra, isso não é benéfico nunca. E digo mais, ô Nilson, não vou estar alinhado a político de profissão nenhum. Não vou dobrar com deputado que exerce mandato, com todo respeito a todos eles, nada contra os deputados. A minha ação, Nilson, tem que ser condizente com o meu discurso. Se eu sou contra o político de profissão, no momento, nada contra A ou B individualmente, eu não vou estar vinculado na minha campanha a qualquer político que exerce mandato. Né? No meu município, por exemplo, o deputado estadual que por acaso esteja vinculado será alguém que não exerce mandato. Porque, de fato, eu quero algo novo nesse sentido. Né? Vai escolher a dedo as pessoas com quem o senhor vai fazer dobradinha. E que não tenha mandato. Que não tem mandato. Mais uma vez, nada contra quem exerce mandato, porque cada um representa, né, tem o seu papel, sua dedicação. E eu quero complementar, você falou dos reajustes, Vanilson, eu coloquei para os municípios, e tem algo mais também que você tem que dar o exemplo. Desde que eu assumi, eu proibi, de certa forma, qualquer reajuste para prefeito e vice-prefeito. Não tem reajuste desde 2017 que eu assumi, não tem reajuste de salário, em diárias, em qualquer vantagem. Dei aumento de diárias para todos os servidores, dei reajuste para todos, para efeito congelado. Enquanto eu estiver lá, eu vou estar lá, possivelmente até o final desse mês, isso não acontece. Nenhuma correção, porque quem tem que ter o foco é quem mais precisa, que são os funcionários como um todo, que não tinha atenção antes. Ou seja, enquanto o senhor esteve na prefeitura, não teve nenhum reajuste para o salário de prefeito, nenhum aumento de diária, nada. Vinculado no prefeito e vice, nada. Totalmente congelado. Eu dei aumento e agora eu vou dar aumento de novo para parcela, almoço, jantar para o servidor, prefeito e vice congelado. Né? A gente tem que dar um exemplo. E outra coisa, Vanilson, se as pessoas, uma ação não sustenta, se de fato não for verdade. Então, em relação aos servidores, se alguém quiser de repente um pouco mais de detalhe, pode ligar para o sindicato dos servidores municipais do meu município. Eles podem dar informações acerca do tratamento com o sindicato e acerca disso aqui. Porque eu ponho o sindicato à frente de toda a ação, envolvimento. Eu fiz designação de professor por qualidade, é o sindicato que conduzia a designação. Olha que ser bacana, totalmente hein? Parcial e fortalecer a instituição. Vou dar reajuste, ontem mesmo teve reajuste, os vereadores estavam discutindo nas comissões, eu pedi que não fosse eu convocado para defender, que convidasse o sindicato para manifestar. E o que eles falaram é que eles estavam muito contentes, foi até acima do esperado o reajuste. Então, assim, o papel nosso é passagem, fortalecer as instituições e a gente dá exemplo. E a AMUC? Como é que fica a AMUC? Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho à frente da AMUC, como esse período que o senhor teve aí como presidente? A AMUC é uma importante instituição, sabe, Vanilson, de associação, para potencializar as nossas demandas, as nossas vozes, as vozes dos municípios, dos prefeitos. A gente tentou elevar essa qualidade, elevar essa atenção, fizemos diversas ações, debatemos com o Copasa, com a Copanó, com o promotor de justiça, estamos colocando mais uma vez a região numa discussão estadual sobre os recursos da Vale, conquistamos 10 caminhões-pipas e mais um equipamento foi aposta em torno de 6 milhões de reais. Isso é para a AMUC, naturalmente, para atender os municípios e a população desses municípios, fortalecer a instituição. Mais uma vez, eu sempre tive a ideia de ser passagem, mas a instituição tem que ser forte. Eu vou passar, mas a instituição fica. E nesse sentido, agradecer os prefeitos. Mais uma vez, tudo isso que eu estou dizendo aqui, Vanilson, estou dizendo em relação à minha realidade do município, com todo o respeito a todos os colegas, com as suas particularidades, que cada um sabe da forma que pegou, da forma que tem as suas particularidades nos municípios. Eu não posso jamais faltar com a ética adentrar os municípios. Eu estou falando da gestão que eu optei dentro do meu município. Não pode opinar, porque você não sabe como eles encontraram, mas pode dar o exemplo de como gerenciar, de como gerir. Isso aí está claro. Se houver boa gestão, se houver um interesse que atenda à coletividade, o resultado vem. É como o senhor disse, a população não cobra muito, a população quer o básico. O que o povo da zona rural quer? Uma estrada transitável, saúde, educação para os filhos. Mais nada. E, infelizmente, na grande maioria dos municípios, a gente não vê isso. Por quê? Porque falta gestão. O cara não se preocupa em enxugar a máquina, em cortar apadrinhamento político, em não ficar atendendo demanda de partido ou de correligionário que o cara tem que se aliar em época de eleição, que é um dos males. Não se preocupa em fazer barganha
com Câmara Municipal, com Poder Legislativo, a base do toma lá da cá, o cara da Câmara lá tem que... Ah, não, é pra aprovar o projeto seu aí, prefeito, eu vou ter que indicar não sei quantos agentes de saúde, indicar não sei quantos funcionários comissionados. Isso é inaceitável, é isso que precisa mudar na cultura brasileira. Porque senão nós vamos continuar reclamando de municípios falidos, de estado falido, de país falido. O que eu falo, Vanilson, é que o país tem jeito, o estado tem jeito, a nossa região tem jeito e as particularidades do município, tudo tem jeito. É o que você disse, é o foco, é o propósito. Mais uma vez, o que tem que guiar a gente não é o poder, não é a sensação de que você é mais. Pelo contrário, você é muito menos, eu sinto muito menos. Eu sou um empregado do povo, que recebo para isso, e tem que dar resultado. Eu tenho que ser o exemplo. Eu não posso reajustar o meu salário. Eu não posso consumir recursos do município com a minha estrutura. Eu tenho que consumir recursos, dedicar pelo menos ao povo, a resultado para o povo. E certamente, com as bênçãos de Deus, o resultado surge. Vavá, te agradeço muito por essa entrevista. Te desejo todo o sucesso do mundo nessa empreitada. No que depender de mim, eu que já tinha perdido a esperança de político, tinha perdido, honestamente, a gente perde a esperança de político, tá? Mas quando a gente vê bons exemplos, pessoas que agem com seriedade, com honradez, com caráter na vida pública, a gente também não pode deixar essas pessoas, abandonar essas pessoas, porque senão nós não vamos melhorar a vida de ninguém nunca. Então a gente tem que dar o voto de confiança. E o que eu puder fazer para ajudar, nós vamos ajudar, porque eu acho que não, Vanilson, eu não preciso de político, eu não preciso de Vavá, eu não preciso de prefeito, eu não preciso de governador. Eu, graças a Deus, tenho minha profissão, que eu trabalho desde os 11 anos de idade, eu não preciso disso para viver. Agora, a gente precisa melhorar a realidade do nosso povo. Não dá pra gente ficar vivendo aqui com pessoas subindo na porta da rádio todo dia para pedir cesta básica. Não dá pra ficar convivendo aqui com pessoas esperando 2, 3 anos por uma cirurgia, por um exame. Não dá pra gente ficar convivendo aqui com pessoas lutando e tendo que se humilhar para conseguir um direito, que é uma vaga em um hospital, um tratamento. Não dá pra gente continuar convivendo aqui com um cara que precisa de um remédio, que é essencial para a sua sobrevivência e que é dever do poder público ceder, fornecer, não fornece. Não dá pra gente continuar vendo pessoas desesperadas, sem ter que pagar aluguel, com casas deteriorando e o dinheiro público sendo rasgado e jogado fora, como temos exemplo claro aqui no bairro São Benedito, dessas casas que estão lá há anos. Então a gente tem que acreditar nas pessoas que buscam pelo menos mostrar um interesse em defender a região, em defender a população. E pelo menos, pelo que eu acompanhei até agora, eu que sempre recebo críticas de tudo quanto é político aqui da região, não recebo crítica de Caraí. E eu coloco aberto espaço aqui. Claro, vai ter uma ou outra, porque ninguém conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo, né, que deu a vida por nós, conseguiu agradar a todos. Não vai ser o Vavá, não vai ser o Vanilson que vai conseguir agradar. Agora, a gente precisa apostar naqueles que pelo menos têm boa vontade, caráter e seriedade que procuram fazer. Então, o que eu puder ajudar, eu acho que a região precisa ser fortalecida com políticos que de fato tenham a política como missão de servir e melhorar a vida do próximo. Ô Nilson, eu quero aproveitar aqui, te agradecer imensamente, desde 2017, que eu sempre fui acionado, especialmente na época do consórcio, onde tinha todo aquele fogo e a gente tinha que responder. Todo o espaço que você, a Rádio 98, toda a equipe aqui sempre dedicou. Agradecer imensamente por tudo. Certamente contribuiu muito e nos ajudou a mostrar que a política pode ser realmente diferente. Agradecer a população que sempre acreditou, né, e me deu essa oportunidade de ser útil, de me sentir útil. Mais uma vez, a gente é missão, a gente é passagem, mas a gente pode deixar um pouco o legado. E dizer mais uma vez que a energia ela é máxima, a saúde é máxima, a disposição é máxima. Enquanto eu for acionado e entendo que o acionamento é por Deus, a gente vem com um propósito, a gente não pode fugir. É muito cômodo a gente ficar na zona de conforto, na nossa casa, com a comida que a gente tem, com os recursos que a gente tem, enfim, sem olhar para o lado. Como você disse, não dá para a gente aceitar que as pessoas estão buscando fazer um sacrifício para ter uma cesta básica, para ter uma assistência mínima. Isso não é favor, isso é dever do Estado, isso é dever da União, isso é dever de todos nós. É nesse sentido que me move. Então, agradecer imensamente o papel que vocês têm, parabenizar mais uma vez a rádio. Eu sou ouvinte aqui de vocês, não só da rádio, outros mecanismos de imprensa, que nós temos outros órgãos de imprensa na região, mas especialmente na sua pessoa, te parabenizar e agradecer imensamente. E digo que, falo para a comunidade, para as pessoas, os ouvintes aí, confie, acredite. Não é em Vavá somente, acredita na política, acredita nas pessoas de bem. Olha, não somente quem é da região, mas quem tem algo a mostrar ou que tem disposição a fazer. Porque a política não é para a pessoa, mais uma vez, se servir da política das pessoas. É para servir às pessoas. É nesse sentido que eu acredito que o amanhã vai ser muito melhor. Meu muito obrigado a todos vocês.